Boa noite, pessoal, tudo bem? Vamos dar início aí, mais um estudo, aqui pelo Amigos do Caminho. Boa noite a todos. Hoje nós estamos estudando o capítulo 29, do livro Nosso Lar, Vamos dar continuidade aí à história do André Luiz, a saga desse companheiro espiritual, Aqueles que puderem e que desejarem nos acompanhar aí são bem-vindos, A gente tem feito aí todas as semanas o estudo capítulo por capítulo, o comentário dos capítulos do livro, a gente tem lido e comentado, então vocês estão convidados aí a participarem com a gente, no estudo de hoje. Nós vamos dar seguimento, no último capítulo o André Luiz ele estava nas câmaras, de retificação trabalhando, ele tem lá o seu primeiro dia de trabalho, a sua primeira noite, e ele até decide fazer uma hora extra, por assim dizer, e sabendo que a espiritualidade estava necessitando de ajuda, porque muitos companheiros, retirados das zonas de sofrimento, estavam sendo levados, ali para a colônia Nosso Lar. O André, se propõe a ficar mais um tempo, que o Tobias, que é o responsável pelo trabalho, vai, permitir a ele ali a participação naquele ambiente, mais um tempo de trabalho, no último estudo nós ficamos conhecendo a Narcisa, que é uma companheira aí que vai ser uma participante constante da história do André Luiz, A Narcisa ela vai colaborar com os ensinamentos, ela vai colaborar ali com a mudança do André Luiz, sendo quase que uma mãe, Se o André Luiz conhece a Dona Laura, no primeiro momento, agora a Narcisa, também vai começar a participar da vida dele de maneira mais próxima, A Narcisa vai começar a ajudá-lo aí, nas suas dúvidas, nos seus questionamentos, como ali um exemplo do trabalho a ser feito. Então a gente vai dar seguimento hoje, o capítulo, estamos aí no capítulo 29, deixa a gente abrir aqui, que vai começar a contar alguns casos pra gente, casos que o André Luiz, vai conhecer, ali nas câmaras de retificações, espíritos que estão ali internados para receberem tratamento, para receberem ajuda da espiritualidade, e que o André Luiz vai contar um pouquinho da história desses companheiros pra gente. Então é bem interessante, a gente está aí acompanhando junto. Vamos lá, estamos aqui no livrinho, capítulo 29 do livro Nosso Lar, dando continuidade, mais uma vez aí para quem está chegando agora, boa noite, sejam todos bem-vindos, estamos continuando aí com o estudo do livro Nosso Lar, capítulo 29, a visão de Francisco. Quando a gente lê, parece que ele viu o Francisco de Assis, não, é o Francisco Espírito que está lá, Espírito Sofredor, com esse nome. Boa noite a todos mais uma vez. Capítulo 29, a visão de Francisco. Enquanto Narcisa consolava o doente aflito, fui informado que me chamavam ao aparelho de comunicações urbanas. Aparelho de comunicações urbanas é o telefone, tá, gente? É porque não tinha esse nome na década de 40, porque nem existia, no final da década de 30, Então o André Luiz chama de aparelho de comunicações urbanas, tá? Então, assim, ele não conhecia, Mas na verdade é um análogo do telefone que nós temos hoje, tá bom? Tá? Era a senhora Laura, que pedia notícias. De fato, esquecera-me de avisá-la sobre as deliberações do serviço noturno. Pedi desculpas à minha benfeitora e forneci rápido relatório verbal da nova situação. Então a dona Laura, ligou lá para as câmaras de retificação para poder saber cadê o André Luiz, o que aconteceu com ele, fugiu, correu, E aí o André explica, não, eu vou ficar aqui porque a gente vai manter o trabalho durante a noite, eu me ofereci para trabalhar mais. Através do fio, a genitora de Lísias parecia exultar, Então ela ficou muito feliz ao ouvir que o André Luiz estava disposto a trabalhar, fazer hora extra, compartilhando o meu justo contentamento. Então o André Luiz se comunica, é interessante, que o telefone é por fio, do outro lado do fio e tal. Você vai ver que a tecnologia lá, pelo menos que o André Luiz dava conta de explicar, vamos lembrar sempre disso, porque muitas vezes uma coisa que tem no mundo espiritual, não dá para explicar porque não tem nada semelhante aqui no plano físico. Como ali a questão da telefonia, do telégrafo, já estava um pouco avançada, o André Luiz conseguiu explicar de certa forma o que estava acontecendo. Eles estavam se comunicando à distância por um aparelho, que é análogo ao telefone que a gente tem aqui.
tá? Mas isso, né, pra época era um absurdo. O Chico Xavier levou paulada por isso aqui, vocês nem imaginam quanto, né? O Chico, ele foi acusado de ficar inventando, de falar mentira, de criar a lolota, porque ele fala dessas coisas, né, do nosso lar, assim, né? Quando o livro foi publicado, foi um Deus nos acuda dentro do movimento espírita. Muita gente, mas muita gente bateu muito pesado no Chico, chamou ele de obsidiado, de maluco, né, de estar criando ali teorias de espírito inferior, né? Hoje o nosso lar é praticamente uma unanimidade, praticamente, porque tem ainda companheiros que não são muito chegados aí nas obras do Chico, né? Nós respeitamos, né? Mas é interessante a gente saber, né? Nem sempre o Chico foi unanimidade, né? Ele conquistou isso através do seu trabalho e através do seu esforço, né? Com o tempo lá, a prática do bem, né? Mas vamos continuar. Ao termo de nossa ligeira conversa, disse bondosa: muito bem, meu filho. Apaixone-se pelo seu trabalho. Embriague-se do serviço útil. Somente assim atenderemos a nossa edificação eterna. Lembre, porém, que esta casa também lhe pertence. Então ela incentiva o André Luiz a trabalhar, né? E ela fala da importância de a gente se embriagar no serviço do bem, né? Ou seja, né, a gente está tão acostumado a ficar só em volta das nossas próprias necessidades, dos nossos próprios gostos, né, que tudo aquilo que faz a gente sair um pouquinho de dentro da gente, fazer pelo próximo, né, é uma grande oportunidade para o nosso engrandecimento espiritual. E o André Luiz estava vivendo uma oportunidade dessa, né? Ele estava lá trabalhando, aprendendo, se mobilizando, exatamente, né, para se tornar uma pessoa melhor. Sejam todos bem-vindos, tá, pessoal? Né? A gente está com o capítulo 29 do livro Nosso Lar, tá bom? Para quem está chegando. Continuando, qualquer dúvida, questão, pergunta, por favor, né? Nossa, ele foi acusado de praticar chequismo no espiritismo. Nossa senhora, né? Como se uma coisa fosse diferente da outra, né? Claro que a gente sabe, né, que a doutrina espírita ela é superior, né, a qualquer individualidade, né? Mas assim, o Chico Xavier ele faz um trabalho dentro da doutrina espírita. O trabalho do Chico é de fundamental expressão, né? Por mais que as pessoas possam acusá-lo ali de questões, né, que são acessórias, né? Mas o Chico Xavier ele materializou inúmeras obras com conhecimentos profundos, com ensinamentos profundos, né? E muitas vezes as pessoas ficam meio com o pé atrás, muitas vezes até por inveja mesmo do trabalho que ele fez, né? Então, assim, eu acho que a vida do Chico, não que ele seja um ser perfeito, e nenhum de nós o é, né? Mas o Chico é pra gente um exemplo de médium, de trabalhador do Cristo, de alguém que enfrentou as suas próprias limitações e cresceu, né? E fez aquilo que ele dava conta, né? Sem esperar dele perfeição, né? E muito menos, né, sem se iludir, né? Mas também respeitando esse trabalho que ele fez com muito carinho. A gente sabe que, por exemplo, estou falando do Nosso Lar, né? A gente sabe que toda obra mediúnica tem uma influência, tem aquilo que o espírito consegue passar para a gente quanto médium. Muitas coisas às vezes ficam bloqueadas porque a gente não dá conta, a gente não entende ou a gente não conhece, né? Mas se você pegar a essência do livro, a obra, né, fantástica, o Nosso Lar, dos melhores livros espíritas que tem, né? Para mim a maior obra espírita psicografada, não, vamos dizer assim, que são as obras da codificação, né, que são as obras do Kardec, é o livro Paulo Estevam do Chico. Entendeu? Eu acho o livro fantástico, maravilhoso. Aquele livro, tipo assim, quer ser cristão, lê aquilo lá, né? Eu tenho pra mim que o próprio Chico fala isso, que foi a maior obra da vida dele, né? E ele falou isso uma vez e eu tive a oportunidade de escutar isso da boca dele, né? Que a maior obra dele foi o Paulo Estevam, né? Então, assim, eu todo respeito a esse companheiro aí que dedicou sua vida à prática do bem, né? Claro que as discordâncias fazem parte, né? A análise, a discordância, né? E o que seria de nós sem a discordância? O que seria de nós sem, né, o contraponto? Porque é necessário para o nosso crescimento. O próprio Kardec, Beth, quando ele falava ele aconselhava as pessoas a montarem uma biblioteca de obras espíritas, ele falava para as pessoas adquirirem obras que eram contrárias à doutrina, até para a pessoa ter um senso de equilíbrio ali daquilo que ela estava lendo, né? Fazer um contraponto, né? Então a crítica, né, faz parte, né? Nós temos que ter a consciência tranquila. Se a minha consciência está tranquila, não importa a crítica do outro, né? E cada um vai entender o mundo à sua forma, à sua maneira e com o respeito de né, que vai precisar ali. Vamos lá, continuando. Aquelas palavras me encheram de nobres estímulos. Regressando ao contato direto com os enfermos, notei Narcisa a lutar heroicamente para acalmar um rapaz que revelava singulares distúrbios. Então ele está lá conversando, né,
E em determinado momento, né, o André Luiz volta da conversa, né, que estava lá o telefone lá com a dona Laura, explicando para ela, né, para você ver que os espíritos não falam a distância, né, apenas com o pensamento, né? E aí o André Luiz volta e percebe que a Narcisa está lá, né, passando aperto com o rapaz desencarnado, né? Claro, com certeza, né, que fazendo um adendo, cada um de nós está no seu momento espiritual, gente. Tem gente que é muito presa à questão do dogma, da regra, né? Eu tenho grandes amigos, né, dentro do movimento espírita, que são pessoas fantásticas, mas não conseguem mexer 1 milímetro da regra estabelecida, né? Tem medo, tem receio de qualquer coisa que não esteja dentro de um livro, que não esteja escrito, que não esteja ali fundamentado dentro de uma obra, alguma coisa assim. Então eles ficam ali amarrados naquilo, mas são pessoas boas, né? E veem às vezes a gente como, né, meio voados, viajados, mas cada um, né, na sua posição íntima, né, cada um no seu caminho, cada um no seu entendimento. E o que importa não é a gente com o outro, é a gente com a gente mesmo. É o que a gente faz dentro da nossa própria intimidade a nível da nossa consciência, que é a nossa janela de contato com o mais alto, com Deus, né? Procurei ajudá-la, né? O André Luiz falando que ele viu o bicho pegando, né, e foi lá ajudar a Narcisa. Olha só, o pobrezinho, de olhos perdidos no espaço, gritava espantadíssimo: acudam-me, pelo amor de Deus. Tenho medo, medo. Né? Então tinha uma entidade desencarnada, um jovem, né, desencarnado, né, que estava lá em estado de crise. Né? O olhar esgazeado dos que experimentam profundas sensações de pavor acentuava. Né? Então ele estava lá sentindo um medo muito grande. Irmã Narcisa, lá vem ele, o monstro. Sinto os vermes novamente. Ele, livre-me dele, irmã. Não quero, não quero. Né? Então o rapaz estava tendo uma crise na qual ele entendia ver um monstro e sentir vermes roendo o corpo dele. Né? E ele pedia para Narcisa para afastar aquele monstro que estava chegando lá. Né? O que seria isso? É um espírito encarnado? Né? Será que é um obsessor? O que é isso? Né? Então o rapaz estava lá padecendo de um estado, né, de desequilíbrio profundo. Calma, Francisco. Pedi à companheira dos infortunados. Você vai libertar-se, ganhar muita serenidade e alegria, mas depende do seu esforço. Faça de conta que a sua mente é uma esponja embebida em vinagre. É necessário expelir a substância azeda. Ajudá-lo-ei a fazê-lo, mas o trabalho mais intenso cabe a você mesmo. Então ela fala para ele, né, para ele colocar para fora essas vibrações ruins. Né? Colocar para fora essas energias aí que estavam, né, o agredindo, né? Ele estava ali assustado, com medo, né? O doente mostrava boa vontade, acalmava-se enquanto ouvia os conceitos carinhosos, mas volvia a mesma palidez de antes, prorrompendo em novas exclamações. Ou seja, ele deu uma acalmada ali com a Narcisa, mas depois voltou, né? A segunda crise. Irmã, mas irmã, repare bem, ele não me deixa, já voltou a me atormentar. Veja. Estou vendo, Francisco. Respondi a ela cordialmente. Mas é indispensável que você me ajude a expulsá-lo. Esse fantasma diabólico, acrescentava a chorar como criança, provocando compaixão. Confie em Jesus e esqueça o monstro, dizia a irmã dos infelizes piedosamente. Vamos ao passe. O fantasma fugirá de nós. Então ele estava lá, né, ele tinha uma visão que era recorrente, né, e a Narcisa afastava e ele buscava aquilo de novo. Ela falava, não, estou percebendo, e aí o que ela vai fazer? Ela vai aplicar um passe. E o André Luiz observando aquela situação toda ali. Né? Esse que é o relato do André Luiz, né, participando desse caso. Aplicou-lhe fluidos salutares e reconfortantes, que o Francisco agradeceu, manifestando intensa alegria no olhar. Então ela aplica uns passes nele, né? Ele se acalma, finalmente ele consegue agradecer. Agora, disse ele, fim da operação magnética, estou mais tranquilo. Então assim, ela ajudou ele. Né? Narcisa ajeitou-lhe os travesseiros, mandou que uma serva lhe trouxesse a água magnetizada. Né? Então a Narcisa pediu a uma outra companheira que trabalhava lá. Né? A palavra serva aqui é de servidor, tá, gente? Vamos lembrar que nós estamos lendo aqui um livro com a linguagem da década de 30 para a década de 40, tá? Não é a conotação negativa de servidão, não, tá? Servo é quem serve, quem faz serviços, né? E aí ele pede, né,
a Narcisa, quer dizer, pede que ela traga água magnetizada para ele. É, né, mais ou menos, Diogo. É uma alucinação que não era tão alucinação assim, não. Né? Mas nós vamos ver aqui, olha só. Aquela exemplificação da enfermeira edificava-me. O bem como o mal, em toda parte, estabelece misterioso contágio. Olha só a frase do André Luiz. O bem e o mal estabelecem contágio. Nós vamos chegar lá, Diogo, você vai ver aqui. Ó. Olha só, agora o André Luiz vai perguntar exatamente o que você está perguntando aqui. A quem se refere o doente? Indaguei impressionado. Estará, porventura, assediado por alguma individualidade invisível ao meu olhar? Né? Então, André Luiz, fala se tem algum espírito que eu não estou vendo? Né? A velha servidora das câmaras de retificação sorriu carinhosamente e falou: trata-se do seu próprio cadáver. Olha só. Né? Então, ela explica, né? Com certeza, né? A Narcisa fala com amor, né? Ela trata ele como alguém que... E é verdade o que ele estava percebendo aqui, ó. Trata-se do seu próprio cadáver. Ou seja, o que o Francisco está vendo? O corpo dele em putrefação. Né? Ele ainda está sintonizado com o próprio corpo e o monstro que se aproxima dele, né, é o corpo dele em decomposição. Ele está vendo o que está acontecendo lá no túmulo dele. A mente dele está ligada naquilo. Entendeu os vermes roendo, né? O monstro que se aproxima é ele. É o cadáver dele. Olha só a história. Trata-se do seu próprio cadáver. Que me diz? Tornei espantado. O pobrezinho era excessivamente apegado ao corpo físico e veio à esfera espiritual após um desastre, oriundo de pura imprudência. Olha a história dele. Né? Ele era muito apegado ao corpo físico e ele veio para o mundo espiritual depois do desastre que era fruto da imprudência dele. Né? Ele sofreu um acidente, um desastre, né? É o apego aqui, ó. Olha aqui, ó. Pobrezinho era excessivamente apegado ao corpo físico e veio para a esfera espiritual após um desastre, oriundo da própria imprudência. Esteve durante muitos dias ao lado dos despojos, em pleno sepulcro, sem se conformar com a situação adversa. Queria firmemente levantar o corpo hirto, tal o império da ilusão em que vivera, e nesse triste esforço gastou muito tempo. Tá ligado, né? Tava ligado e ele tá ali ressonando ainda com o corpo físico. Apesar de não ter uma ligação, né? Mas ele ainda tá mentalmente conectado com o corpo físico, mesmo lá onde ele lá no nosso lar. Olha só, aqui ó. Amedrontava-se com a ideia de enfrentar o desconhecido e não conseguia acumular nem mesmo alguns átomos de desapego às sensações físicas. Não valeram socorros de esferas mais altas, porque fechava a zona mental a todo pensamento relativo à vida eterna. Olha só. Né? Então as zonas superiores tentaram ajudar, mas ele bloqueava, ele queria levantar o corpo. Né? Ele estava ali preso. Né? Olha só. Por fim, os vermes fizeram-lhe experimentar tamanhos padecimentos que o pobre se afastou do túmulo tomado de horror. Então o que aconteceu? Ele ficou lá tentando manter a conexão com o corpo físico, porque ele não queria saber de vida espiritual. E aí o que fez ele sair? Quando ele começou a sentir os vermes comendo o corpo dele. E como ele ainda estava mentalmente preso ali, ele sentia como se fosse nele mesmo. Ele sentia o que acontecia com o corpo lá apodrecendo, ele estava sentindo nele. E aí ele não aguentou, aí ele fugiu. Ou seja, o recurso ali da natureza, natural, lá da decomposição do cadáver, ajudou ele a cascar fora dali, a fugir daquela situação. Olha só. Começou então a peregrinar nas zonas inferiores do umbral. No entanto, os que lhe foram pais na terra possuem aqui grandes créditos espirituais e rogaram sua internação na colônia. Olha só, então o rapaz, ele ficou vagando no umbral, mas o pai e a mãe dele, que eram espíritos... O pai dele é um espírito evoluidíssimo, vai aparecer aqui. E a mãe, eles tinham tanto crédito que eles falaram, não, vão levar ele para pedir ajuda no nosso lar, e eles levaram ele para o nosso lar. Olha aqui, ó. No entanto, os que lhes foram pais na terra possuem aqui grandes créditos espirituais e rogaram sua internação na colônia. Trouxeram-no os samaritanos quase à força. Seu estado, contudo, ainda é tão grave
que não poderá ausentar-se tão cedo nas câmaras de retificação. O amigo, que lhe fora genitor na carne, está presentemente em arriscada missão distante do nosso lar. Olha que interessante, né? Então ele está tão desequilibrado, né, que os samaritanos, né, lembra dos samaritanos do último capítulo, que são aqueles espíritos que estão trabalhando lá, resgatando as pessoas, tiveram que trazer ele quase à força. Porque ele não queria largar o umbral, né? E o pai dele, o espírito que foi pai dele, estava nas regiões lá inferiores em missão, né, trabalhando lá, né, bem longe do nosso lar, mas é um espírito iluminado o pai dele, né? Olha só. E vem visitar o doente? Perguntei, né? Já veio 2 vezes e experimentei grande comoção observando-lhe o sofrimento discreto. Tamanha é a perturbação do rapaz que não reconheceu o pai generoso e dedicado. Gritava aflito, mostrando demência dolorosa. O genitor, que veio vê-lo em companhia do ministro Pádua, do Ministério da Comunicação, pareceu muito superior à condição humana. Olha só que interessante. Ou seja, o pai dele, né, do Francisco, né, é um espírito, o pai dele na última encarnação, né, muito acima da condição humana, a entidade iluminada, né, entendeu? Né, um espírito iluminadíssimo, né, que foi lá, né, tanto é quando ele foi visitar o ministro do nosso lar, foi lá junto com ele, né, tipo assim, vou te acompanhar aqui na visita, né? Enquanto se encontrava com o próprio amigo que obtivera hospitalidade para o filho infeliz. Com o nobre amigo que obtivera hospitalidade para o filho infeliz. Demoraram-se bastante, comentando a situação espiritual dos recém-chegados dos círculos carnais. Olha só que interessante, né? O pai dele foi lá visitar, né, com o ministro Pádua, um dos ministros lá da comunicação do nosso lar. E quando eles chegaram, ao invés do pai dele ir lá atender o filho, ele ficou o quê? Trabalhando e comentando a situação dos outros que estavam precisando de ajuda, vendo o que eles podiam fazer por eles. Né? Ou seja, o pai dele se manteve equilibrado, o filho lá dele gritando, desesperado, enlouquecido, né? E ele foi lá tratar de um, tratar de outro, o que a gente pode fazer para ajudar esse aqui, o que a gente pode fazer para ajudar aquele outro e tal, né? Olha só. Olha a beleza desse relato aqui, gente. Né? O que com o amor do Espírito de Luz equilibrado. O ministro Pádua se retirou, compelido por circunstâncias de serviço. O pai do rapaz me pediu-lhe que perdoasse o gesto humano e ajoelhou-se diante do enfermo. Ou seja, o menino saiu, ele tinha feito o que ele podia para ajudar os outros, aí ele foi lá no filho dele. Ele virou para Narciso e falou assim: você me dá licença aqui, se ajoelhou na frente do menino, né? Tomou-lhe as mãos, ansioso, como se estivesse a transmitir vigorosos fluidos vitais. E beijou-lhe a face, chorando copiosamente. Então o pai dele chegou lá, pegou as mãos dele, começou a beijar ele e foi transmitindo energia. Olha o poder do amor aí, gente. Olha que fantástico. Né? Não pude conter as lágrimas e retirei-me, deixando-os a sós. Não sei o que se passou. Em seguida, entre ambos, mas notei que Francisco, desde esse dia, melhorou bastante. A demência total reduziu-se a crises que são agora cada vez mais espaçadas. Olha só, né? Depois a gente fala que é espiritual, que não tem quem cuide da gente, né? Então o rapaz desencarna lá, fruto da própria inconsequência, lá perdido nas loucuras, lá nos desequilíbrios dele, né? A ponto de ficar preso no cadáver e ficar vendo o cadáver, né? Como se fosse um monstro que ele, né, estava ali assombrando ele, mas era o reflexo do que ele estava percebendo, porque ele estava preso ainda no corpo, de certa forma, né? O pai e a mãe, que eram espíritos iluminados, vão, intercedem em favor dele. Os samaritanos levam ele quase que à força para o nosso lar, né? Onde ele é tratado com todo carinho, com todo amor. O pai dele vai lá visitar ele, né? Antes de poder de se aproximar dele, né, faz questão de ajudar em tudo que ele pode ali, cuidar daqueles casos todos que estavam ali sendo colocados para ele. Deve ser um espírito com grande condição espiritual, né? E depois ele vai lá, ele abraça, ele beija, né? E ele ajuda o filho. Olha só. Como tudo isso comove, exclamei sobre forte impressão. Contudo, entretanto, como pode a imagem do cadáver persegui-lo? O André Luiz pergunta: nossa, é comovente, mas como é que ele está vendo esse cadáver até agora? Né? A visão de Francisco
esclareceu a velhinha atenciosa. É o pesadelo de muitos espíritos depois da morte carnal. Apegam-se demasiadamente ao corpo. Não enxergam outra coisa, não vivem senão para ele e por ele, votando-lhe verdadeiro culto. E vindo o sopro renovador, não o abandonam. É o vaidoso, né? Eles cultuam tanto o corpo, a vida deles é o corpo, tudo deles é aquela coisa. Né? E aí quando vem a morte, eles não abandonam. Né? E aqui a gente pode colocar várias coisas, né? O dinheiro, o poder, né? Várias coisas. Meus amigos, espera aí que tá travando aqui. O seu perispírito dele ainda estava ligado ao corpo? Não, no caso dele não estava mais ligado, mas a mente dele estava. Tá? Então ele sentia o corpo, né, como reflexo. Né? Na verdade ele estava ligado até o momento que ele começou a sentir os vermes, né, e aí ele desligou a força. Né, o medo, o pavor, né? Mas mesmo ele não estando mais ligado, vamos dizer assim, pelos laços, né, do cordão de prata, aquela coisa toda, né, a mente dele ainda estava vendo o que estava acontecendo com o corpo. Ou seja, toda hora que ele buscava o corpo dele, né, lembra que ele era muito apegado? Ele pensava naquilo, ele via o monstro. Não é o monstro, né? Ele pensava no corpo, ele via o corpo dele do jeito que estava. Como ele estava desequilibrado, ele entendia aquilo como um monstro. Né? Então ele é muito apegado ao corpo, vira e mexe, ele via lá, como é que você é? Voltar pro meu corpo. Aí via, nossa senhora, tá daquele jeito. Ah, não, voltar pro meu corpo. Oh, nossa senhora, tá daquele jeito. É isso que acontecia com ele. Né? Então ele ficava lá calmo, tranquilo, sem pensar naquilo, equilibrava um pouquinho. Aí quando ele acalmava um pouquinho, ele voltava a lembrar da vida material do corpo, das coisas dele, ele voltava a visão dele, ele via o corpo dele, lá dentro do cemitério, lá dentro do caixão, sendo corroído. Né? Ou seja, apesar do corpo espiritual não estar ligado ali, a mente dele ainda estava. Isso, a impressão é que ele estava sendo sediado pelo corpo, obsidiado. Mas na verdade era ele mesmo que procurava o corpo. Né? Na verdade o corpo ali já estava decompondo. Ele que se mantinha, né, naquela ideia maluca de ficar preso ali ao corpo. Né? Era o pensamento que causava, exatamente, tudo é o pensamento. Né? Então assim, ele estava é uma auto-obsessão. Né? O monstro nada mais é do que o corpo dele em decomposição, uma coisa natural. Só que ele tá, como ele queria voltar para aquele corpo, aquilo o aterrorizava. Lembra que o corpo dele era tudo? Né? O foco da vida dele era o corpo. Né? Então, que olha só ela falando. Vindo o sopro renovador, não o abandona. O que não abandona o quê? O corpo. Né? Surgem, repelem quaisquer ideias de espiritualidade e lutam desesperadamente para conservar. Surgem, no entanto, os vermes vorazes e os expulsam. A essa altura, horrorizam-se com o corpo e adotam nova atitude extremista. A visão do cadáver, porém, como forte criação mental deles mesmos, atormenta-os no imo da alma. Sobrevêm perturbações e crises mais ou menos longas e sofrem até a eliminação integral do seu fantasma. Sim, se fosse, com certeza, ele ia ficar preso ali, ele ia ficar lá enlouquecido lá pelas questões de trabalho, pelas questões do sexo, se ele fosse apegado com o sexo, pelas questões do poder, do dinheiro, da posse, né? Tem espírito que fica 80 anos num sítio, né? Não, no caso dele não tinha necessidade de ir lá. Mas e o suicida? O suicida, né, ele passa por isso num grau maior, porque muitas vezes não consegue se afastar do corpo. Né? Então assim, o do suicida multiplica isso que o Francisco está sentindo por 50. É o que o suicida sente. Né? Porque ele enlouquece muitas vezes. Né? Então assim, ele ao mesmo tempo que ele tem horror daquilo tudo que está acontecendo, ele não consegue sair. Né? No caso dele, como, né, foi um suicídio indireto, ou seja, ele não quis morrer, né? Na hora que ele sentiu os vermes lá, aquela coisa toda, ele afastou. Né? Então assim, tudo é mente. Vivemos em espírito onde projetamos o nosso pensamento. Lembra do Emmanuel? Né? Jesus fala isso. Onde tiver o nosso tesouro, ali está o nosso coração. Então, para onde que nós vamos ao desencarnar? Para onde está o nosso tesouro, aquilo que nós achamos mais importante. Né? O Francisco aqui, o que ele achava mais importante era ele mesmo. Eram os prazeres. Era a própria satisfação pessoal. Então ele ficou preso no próprio corpo. Né? Então são coisas para a gente poder pensar. Né? Notando minha comoção, Narcisa acrescentou. Desculpa, gente, perdi a folha aqui. Narcisa acrescentou.
Graças ao Pai, venho aproveitando bastante esses últimos anos de serviço. Oh, como é profundo o sono espiritual da maioria dos nossos irmãos na carne. A crisálida cola-se à matéria inerte, mas a borboleta alçará voo. A semente é quase imperceptível e, no entanto, o carvalho será gigante. Né? A flor morta volve à terra, mas o perfume vive no céu. Todo embrião da vida parece dormir. Não devemos esquecer essas lições. Narcisa calou-se, sem que me atrevesse a interromper o seu silêncio. Né? Jesus ressuscitou. Provavelmente ele está vivo? Em que sentido que você está falando? Jesus está vivo, né? Porque Jesus está vivo no mundo espiritual. A ressurreição do Cristo, né? Não foi ele entrar dentro daquele corpo apodrecido e morto que morreu na cruz, né? O corpo dele desapareceu. Jesus voltou na forma espiritual dele, né? Para mostrar para a gente que a morte é só, né, uma transformação. O corpo físico, né, é só uma casca, né, que serve para o nosso espírito se aprimorar. Né? Então, quando Jesus volta da morte, o que os discípulos veem dele é o espírito dele materializado. Né? Ele volta ali, se materializa. Né? Tanto é que, em algumas vezes, ele materializa até com aparência diferente. Né? Tanto é que a Maria de Magdala não reconhece ele de primeiro momento. Né? Vários outros. Né? Em alguns momentos, ele apresenta a aparência que ele tinha quando encarnado. Né? Mas o corpo mesmo, aquele que morreu na cruz, aquele corpo dele desapareceu. Né? Desmanchou em luz, né? Como se diria. Né? Então, mas ele está vivo, como todos nós, né? A morte não existe. Né? Então todos nós vamos e voltamos no mundo espiritual. Né? Jesus continua governando o nosso mundo aí com o seu amor infinito, né? Com a sua bondade, com a sua luz. Né? No livro Céu e Inferno tem um relato de um espírito preso na casa por mais de 200 anos. Sim, né? É o espírito de Castelblac. Acho que é isso é assim que se pronuncia, né? Que tinha matado a esposa lá, até que ele dá um tapa na cara do filho do amigo do Kardec, né? Existem entidades que ficam presas a lugares durante muito tempo, né? Eu lembro quantas vezes a gente vê na reunião mediúnica, por exemplo, relatos de fazendeiros, né? E aí fala assim, não, que minha fazenda, e você pergunta, mas quando, o que é isso, o que aconteceu e tal? Não, mas quando você estava lá, 1600 e sei lá o quê, você tem 200 anos, está vagando lá no mato, lá, ó, né? Achando que ele está lá cuidando da fazenda dele, né? O cara constrói casa, não é nem fazenda, vira bairro, constrói prédio, o cara tá lá andando achando que é o lote dele, que é a casa dele, que é o ambiente que ele construiu ali, né? Então, assim, é uma situação de loucura espiritual, né? O espírito tá preso ali daquela forma, e, né, existem espíritos que estão presos há milênios, né? Existem muitas histórias sobre isso, entidades que estão presas, né? Você vê lá espíritos que estão presos desde o Egito Antigo, milhares de anos, 1000, 2000, 3000, 10.000 anos, a entidade está lá presa naquele negócio ali, porque não perdoa, não compreende, não quer sair daquilo, né? E pra gente que está estudando aqui com o André Luiz, né, o conceito de apego é algo muito interessante para a gente trabalhar, né? Os nossos apegos são as nossas algemas. E é interessante, né, que tinha uma coisa clássica, né, que é o famoso espírito que arrasta corrente, né? Já viu essa história? Tem muito nos filmes aquela coisa, né? Tem um espírito com acorrentado, arrastando corrente, né? O que são as correntes, gente? As correntes são os apegos, né? É uma metáfora, é claro, né? No espírito não vai arrastar uma corrente, só se ele estiver preso em algum lugar lá do umbral, né? Mas aí é outra história, né? Mas quando o espírito fala das correntes espirituais ali, né? É porque eles estão mentalmente atrasados. E esses espíritos ficam presos 200 anos, também atrasam 200 anos. Normalmente paralisam. Alguma coisa eles aprendem com aquilo, mas é muito pouco. Tá? E 200 anos é pouco. Tem espírito que fica 10.000 anos preso. Tem espírito que fica milênios preso. Até mais que isso. Tá? O apego aos bens materiais implicam muito para a evolução do indivíduo. O problema não é... O que acontece? Todo exagero se constitui em vício. Né? Então, eu ter um bem material e gostar e usar aquilo de maneira equilibrada, não tem problema nenhum. O problema é quando eu vivo em torno e em função daquilo. Né? Então, eu ser rico, eu ser pobre, não é problema. O problema é se eu sou obsidiado, né? Eu sou obcecado com a riqueza, com o dinheiro, se a minha vida gira em ter ou não ter dinheiro. Aí isso vai me prender. O problema não é eu amar alguém. O problema é eu estar apaixonado e achar que a minha vida não existe sem aquele determinado indivíduo. Então eu vou ficar vinculado àquela pessoa, mesmo que eu desencarne. Né? Eu vou virar uma sombra espiritual daquela pessoa. Tem gente que faz isso pelo amor, né? Não é bem amor, é paixão. Né?
Tem gente que faz pelo ódio. Eu odeio o cara, me traiu lá. Quando que o cara te traiu? Ah, lá no século 9 depois de Cristo, o ano 830 depois do Nosso Senhor, o cara me traiu. O cara tem quase 2000 anos isso. Não, mas não perdoo não, porque não pode, mas o cara já encarnou 10 vezes, nem lembro de você mais. Não, mas não posso, né? Vou ter que me desapegar um pouco da minha cachorrinha. Gente, o desapego não é não sentir nada, né? O desapego é a gente preparar e entender que tudo na nossa vida tem começo, meio e fim. Principalmente na vida de encarnado. O que é eterno é o espiritual. Né? A nossa vida espiritual, nós vamos voltar para lá em algum momento, ou seja, ela é eterna. Eu vou reencarnar, eu vou ir, eu vou voltar, né? Então, assim, nós vamos aprender aos poucos, né? E vamos trabalhando a nossa própria intimidade para a gente não ter tanto apego. Né? Mas de onde que nasce o... Como é que a gente faz isso? Entendendo o mecanismo da vida. Né? Quando a gente entende que a morte não existe, a gente pode ter medo da morte. Inclusive da morte do outro, da nossa. Né? Uma pessoa que acredita que a vida continua depois da morte, ela vai ser muito menos impactada pela morte de alguém. Apesar que vai, claro, né? Se a gente vai ficar triste alguém que a gente ama morrer. Né? Mas é uma diferença muito grande eu acreditar que morreu, acabou. Ou eu acreditar que morreu, a pessoa vai para o mundo espiritual e daqui a uns anos, né? A tendência que eu encontro com ela por lá é muito diferente. É muito diferente. Né? Então o conhecimento, ele liberta. Quando nós pegamos o Evangelho, nós tiramos daquilo que Jesus fala, o ensinamento, nós vamos perceber que a melhor coisa para a gente poder crescer espiritualmente, né, é entender. Né? Então a gente fala assim dos animais. A gente ama os animais? Amamos. Né? Mas os animais também têm a caminhada evolutiva deles. Né? Que é gigantesca também. Né? Então o animal, ele não é um apêndice nosso. Né? Ele não existe para poder me fazer feliz. Ele é um ser que tem a própria existência dele, né? E que merece crescer, evoluir, se aprimorar, por mais que eu ame. Como um ser humano também o é. Né? Então as pessoas, as coisas, os animais, né? Elas não existem em função da gente. Aí que entra a questão do egoísmo. Né? Então o meu filho é um ser que precisa evoluir, que precisa se melhorar, que precisa crescer. E nem sempre esse crescimento vai se dar junto a mim. E é uma coisa que vai acontecer nos séculos, nos milênios, né? Mas não quer dizer que o amor não permanece. Olha o caso do pai do menino. Ele vai lá, ele visita, o pai dele fez tudo que ele podia, vocês concordam? Né? O menino estava todo desequilibrado. Ele foi lá e, né, colocou a influência dele e falou assim, não, vocês vão pedir lá vão pedir no nosso lar. O pessoal foi lá, resgatou o filho dele, levou para o nosso lar, né? O filho dele permanecia demente. Por quê? Porque a mente dele está em desequilíbrio. Aí ele vai lá no nosso lar, visita o filho dele, abraça e beija, faz prece, né? E aí o que acontece? O filho dele melhora, mas não cura. Por quê? Porque depende dele. Ou seja, o pai, ele ajudou. Né? E é interessante que ele ajuda de maneira desprendida, porque ele vai lá, ajuda e vai embora. Volta pro trabalho dele. Né? Se fosse a gente, ia querer morar lá dentro do nosso lar junto com o menino. Né? Se fosse a gente, ia querer ficar lá agarrado com o menino, lá em todo desequilíbrio, que parar a nossa vida por causa disso. Né? E o que acontece? Não, ele vai lá, ele movimenta os recursos, ele ajuda, ele tira o menino do umbral, ele sabe que o menino está sendo bem cuidado, mas ele não vai ficar lá com o menino, não. Ele visita, ele dá o amor dele, tira um pedaço da alma dele, dá pro menino, né? Claro que é uma metáfora, né, gente? Ele dá o que ele tem pro menino. Mas acabou mesmo, fica aqui com Deus, ela precisa cuidar de você, você está num bom lugar, te amo. Voltou pro trabalho. Né? Vai falar isso com meu marido para desapegar da carrinha dele. Ah. Por isso minha Malu desde pequena participa dos estudos. Agora mesmo está no meu pé. Nós temos que aprender, né? Ensinar também. Todos os seres merecem um crescimento espiritual e todos vão crescer. Né? Então o bichinho de estimação não vai ser bichinho de estimação eternamente, não. Ele não existe para ser um satélite em torno da gente, não. Todos os seres merecem o seu momento, o seu crescimento. Né? Você é médium de passagem. O que significa de passagem? Eu não sei, amigo. Eu não conheço esse termo. Não tem esse termo na doutrina espírita. Né? Mas se você puder explicar, tá? A mediunidade nós temos, sim. Todos, né? Todos somos médios, assim. Né? Mas eu não conheço esse termo em particular. Por isso que meu gatinho Lua morreu e sofri. Mas eu adotei duas gatinhas imediatamente, não para substituir, mas para dar amor. Embora eu não consiga esquecer o meu Lua. Com certeza, gente, cada ser é único. Né? E pode ter certeza que aqueles que nós amamos, seja até no reino animal, gente, a gente reencontra um dia. Né? Vai e volta. Gente, então um efeito rebote aí. O amor sempre encontra um jeito. Né? O amor sempre encontra uma forma de se conectar.
né? O amor sabe o caminho, né? Por isso que a maior esperança e o maior consolo que nós temos é o quê? A certeza da imortalidade, que a vida continua, né? A certeza de que nós estamos seguindo em frente, que nós estamos aprendendo, né? E estabelecendo aí a confiança em Jesus, a confiança na espiritualidade amiga, né? Que vai nos ajudar aí a seguir em frente, a nos melhorar, né? Então, aqui, pessoal, nós estamos comentando o capítulo 29 do livro Nosso Lar, né, no qual o André Luiz, né, ele conta pra gente a história, né, do Francisco, que é um dos espíritos internos lá das câmaras de retificação, né, e, né, a história de como ele estava preso à visão do próprio corpo em decomposição, né, e ele é um rapaz, né, que teve uma morte via por acidente, por desequilíbrios próprios, né, não explica bem, até que a espiritualidade ela é bem, vamos dizer assim, né, bem comedida quando vai dar informação, né? E é assim que funciona. A monja Amélia tá aqui dormindo do meu ladinho, né? O meu também aqui, ó, ali, ó, minha velhinha tá ali, ó, dormindo. O outro tá ali na janela ali, ó. Tem dois aqui. Aqui em casa tem dois, né? Esse aqui é a Miauzinha aqui, ó, que tem velhinha, quase 13 anos de idade, né? E tem um Banguela, o bagunceiro. E tem o cachorro também, o Goku. Né? Então aqui nós temos um bicho para todo lado aqui, né? Então assim, normalmente na do culto ela deita lá do lado, ela dorme, né? Vê os espíritos, né? Os animais eles são muito sensitivos na maioria das vezes, né? Claro que a gente não pode querer deles algo que eles não dão conta de entender o que está acontecendo, essas coisas todas, né? Ah, que bom, aproveita, é muito bom. A minha tem quase 13 anos, né? Daqui a pouco vai desencarnar, né? Faz parte da idade, né? Mas eu não falei pro Lucas, você segura ela aí, ó. Ou então, não, que ela desencarna, você me arruma, reencarna ela aqui por perto aqui pra me pegar ela, né? Brincadeira, né, gente? Né? Ah, tá, médico que incorpora, sim, psicofônico, que a gente chama na doutrina, sim, né? Mas só nas reuniões mediúnicas, né? O médico psicofônico, ele dá passividade aos espíritos, né? Para serem ajudados e para os espíritos que são, por exemplo, mentores e tal, mas normalmente a gente faz mais a psicografia, que é escrita, né? Então, assim, a gente tem essa mediunidade, tem evidência também, né? A gente enxerga, né? Clarividência, clareaudiência, né? Que é enxergar e escutar os espíritos, que na minha opinião é a melhor das mediunidades, no sentido de trabalho, tá? Por quê? Porque é mais fácil, né? Você conversa com o espírito, troca uma ideia, eles te ensinam, né? É bem interessante. Não que todas as mediunidades são úteis, né? Mas eu acho que é mais prático, né? A evidência e a audiência são as mais práticas. Porque você conversa com o espírito quando você está conversando com o seu filho, seu irmão, seu amigo que chegou aqui, né? Malu amanhã fala 16 anos. Nossa senhora, mais velha que a minha aqui, ó. Deus abençoe, né? Então, os animaizinhos vocês vivem, né? São seres que estão aí, né? Que a gente, né, peça a Jesus por eles, com certeza, né? A gente sabe disso, que a gente treine também o nosso desapego, né? Que a gente treine as nossas capacidades de deixar as coisas acontecerem, fluírem, né? E o que acontece, né? O nosso companheiro Francisco, né, que é o personagem aqui do capítulo do Nosso Lar, né, foi um rapaz que se perdeu nas ilusões, né? Como diz a própria Narcisa, nunca cultivou, né? Nunca cultivou os valores espirituais, nunca parou para pensar na vida eterna, nunca fez nada de útil, né? Ficou ali aproveitando a vida, né? Tendo prazer, preocupando só consigo mesmo. Quando ele chega no mundo espiritual, ele chega nesse estado de desequilíbrio, né? Por isso que é tão importante, né, que a gente busque aprender, que a gente busque trabalhar o Evangelho, os conceitos do Cristo, que a gente busque a prática da caridade, compreender as pessoas que estão à nossa volta, amar os nossos amigos, entender, né, e não ter inimigos, né, não fazer, né, mesmo que a pessoa não goste de você, você pode se manter em equilíbrio diante disso, né? Então, assim, os valores espirituais, eles são convites que acontecem conosco durante o nosso dia a dia. Né? A todo momento nós somos chamados a perdoar, a compreender, a respeitar, a conviver, né? E todo pensamento egoísta é algo que atrapalha o nosso, né, nosso processo de evolução. Quando a gente passa pro lado de lá, continuamos com o anjo guardião? Mas sim, você continua com os amigos espirituais, né? O André Luiz tem lá, a Dona Laura, lá, olha só quantos que ele tem. A Dona Laura, a Narciso, o Lízias, o Tobias, o Clarencio, a mãe dele, né? Então, você vai conviver com seus amigos, vai mudar um pouco a relação, né? Porque, por exemplo, eu estou aqui encarnado, o Lucas lá no mundo espiritual, né? A minha relação com ele, de eu encarnado, ele no mundo espiritual, é diferente do que se nós dois estivéssemos no mesmo plano.
né? Lá nós vamos ser mais amigos, trocar ideia, trabalhar junto, né? Espero que sim, né? Espero que eu não atrapalhei. Se bem que, né, igual eu tava contando pros meninos hoje, né? Outro dia eu tava falando negócio de desencarnar aí, o pessoal, né, muita gente pegando por mim, falei assim, Lu, quer desencarnar, não. Aí ele virou pra mim e falou assim, meu filho, preocupa não, você é muito chato. Ninguém quer você aqui no mundo espiritual, não. Pode deixar que você vai ficar aí muito tempo. Tá uma paz aqui, outro dia ele falou isso comigo. Fala assim, nossa, aqui no mundo espiritual tá uma paz em você. Você reclama demais, você fala demais, você cria muita moda, você não obedece regra, entendeu? Você bota fogo nos negócios aqui. Então aqui tá uma paz, uma tranquilidade. Fica encarnado aí pelo menos uns 50 anos. Beleza, nós temos um trato, né? Espero ficar encarnado aí no mínimo uns 50 anos, né? Senão, né, já falei, se me levar para um espiritual, eu vou fazer né, vou encher a paciência de vocês aí, né? Mas a gente continua, né? Os espíritos, eles são nossos amigos, né? Eles trabalham, a gente, né? Você vê lá, por exemplo, o caso do Chico, do Emmanuel, né? O Emmanuel, ele reencarnou, o Chico foi para o mundo espiritual, né? Então a tendência é que eles troquem de papel, né? O Chico vai ser o guia do Emmanuel, né? Mas assim, e isso são laços de amor e não laços de poder ou de obrigação, né? Então nós temos laços com muitos espíritos. A chegar no mundo espiritual a gente tem amigo para, né, nem vai imaginar, né? Então assim, os nossos protetores espirituais são uma equipe, são um grupo muito amoroso e pode ficar tranquilo que a amizade continua. Claro que alguns vão ter reencarnado, né? Chegar lá e falar, cadê o fulano? Ah, reencarnou. Você vai vir visitar ele como espírito. Então, né, eu queria tanto bater um papo contigo, você está reencarnado. Ah, não, vamos chegar aí. Na hora que ele dormir, você conversa com ele. Tudo tem jeito, né? Nós estamos crescendo juntos, estamos nos aprimorando, estamos nos tornando seres melhores, né? E acima de tudo, nesse momento que nós estamos vivendo, né, é a nossa oportunidade de crescer espiritualmente. É a nossa oportunidade de fazer diferente do que nós temos feito nas nossas existências anteriores. Fugir da vaidade, fugir da aparência, né? Fugir do despeito, da ironia, da arrogância, da agressividade. Não precisamos disso. Nós já estamos na aurora do mundo regenerado, onde valores espirituais, né, vão ser os valores superiores. A concórdia, o afeto, o carinho, a compreensão, o desejo de ser melhor, né? Estou lendo há 2000 anos. A Flávia foi o Chico. E depois? Aí eu não sei, né? Tem tanta coisa que fala das encarnações do Chico que eu não me... Essa da Flávia eu tenho certeza, tá? Apesar que muita gente hoje torce o nariz para isso e quer dar outras encarnações pro Chico. Mas isso aí é uma coisa que está registrada, né? E essas questões... Uma coisa que a gente aprende, né? É que a espiritualidade normalmente fala de reencarnação de espírito depois que ele está desencarnado há muito tempo. Por exemplo, o João Evangelista é o Francisco de Assis. Beleza, 1000 anos depois do Francisco de Assis nós ficamos sabendo dessa história, né? Ou seja, quase 1000, gente, né? O Martinho Lutero é o Paulo de Tarso. Beleza, tem 500 anos que o Martinho Lutero desencarnou, né? Então, normalmente, essas informações espirituais chegam muito tempo depois, mas muito tempo, né? Um espírito recém-desencarnado é muito... Ou então alguém que está encarnado... Dificilmente a gente vai ter informação espiritual sobre isso confiável, né? Claro que vai ter gente que vai falar tudo, né? Então, assim, tem gente que é preocupado com isso, né? E acha que porque o espírito é famoso hoje, ele tem que ter tido 1000 encarnações como famoso, né? Ou seja, né? O espiritismo sofre esse preconceito comparado às religiões de matriz africanas. Mais ou menos, né? Porque o que acontece? O espírita, para quem tem preconceito, é tudo a mesma coisa, né, meu amigo? Então, assim, uma pessoa que tem preconceito de outra religião que não seja dele, para ele espiritismo, candomblé, umbanda, seja lá o que for, é tudo do mesmo balaio, do mesmo gato, né? Então, assim, o preconceito em si já é um sinal de ignorância, né? Por quê? Porque o preconceituoso ele não quer nem saber, ele está dando a opinião dele. Né, que nós devemos respeitar também, porque muitas vezes nós também somos preconceituosos, né? E é uma coisa que os amigos espirituais falam pra gente, que muita gente quer se pôr no papel do outro, né? Porque eu falo assim, que tem preconceito comigo que eu sou espírita, né? Mas quando eu falo que todo pastor é ladrão, quando eu falo que todo padre é pedófilo, eu estou expressando um preconceito, né? Porque existem pastores que são espíritos iluminados, verdadeiros apóstolos do Cristo encarnados. Mas tem um pastor que rouba. Tá, mas tem um espírita que engana. Tem muito médium safado, né? No sentido pior da palavra, né? Olha o João de Deus aí, né? Então nós podemos dizer que o fato de eu ter uma religião ou de ter outra me torna melhor ou pior do que alguém? O que vale é a minha conduta enquanto indivíduo. A religião que eu externo, né? É apenas
aspecto da minha personalidade. Então, um padre, existem padres que são seres iluminados. Olha quantos seres iluminados tiver na Igreja Católica, Madre Teresa de Calcutá, Francisco de Assis, né? São espíritos iluminadíssimos, estavam lá dentro da igreja, né? Então, mas tem outros espíritos que eram criaturas, né, monstruosas? Tinha. Né? Pega a Reforma Protestante, você pega lá ó, o Martin Luther King, é um pastor, né? É um dos 4 espíritos mais iluminados que pisou no mundo no século XX, segundo as palavras dos amigos espirituais. Teve 4 entidades iluminadas, né, que fizeram virar a Terra de cabeça para baixo. Martin Luther King, Mahatma Gandhi, a Madre Teresa e o Chico Xavier. Né? Olha só, um era católico, outro era hindu, né? O outro era espírita e o outro era um pastor protestante. Né? Existem espíritos de todos os tipos, né? Então a gente tem que, né? Claro que a gente tem que trabalhar para quê? Para mostrar os valores daquilo que a gente acredita através das nossas ações. Né? Uma vez eu lembro que o Lucas falou comigo que nós somos a referência daquilo que nós acreditamos. Então quando eu estou lá no meu trabalho com os meus colegas, quem que é a referência de doutrina espírita para isso? Sou eu. Então se eu sou um cara safado que briga, né, que dá em cima das mulheres tudo, que não respeita ninguém, né, que não cumpre com suas obrigações, eu estou dando exemplo daquilo que eu acredito para eles. Para eles todo espírita vai ser isso. Né? Se tem um colega meu que ele é testemunho de Jeová e ele age de maneira desequilibrada, para mim, que não conheço, todo testemunho de Jeová é aquilo. Vocês estão entendendo? Então nós somos responsáveis. Né? E se o companheiro tem preconceito, se ele não acredita, né, que Deus abençoe. Nós é que não podemos ter preconceito, nós temos que lutar para não ter. Apesar que a gente tem, nós temos inúmeros preconceitos. Né? Mas nós temos que trabalhar, burilar, né? E compreendendo a limitação dos outros, aprender a lidar com a nossa. E aí nós vamos crescer. Né? E todo crescimento espiritual ele vem do quê? Né? Primeiro de saber e de entender o que a gente, né, os nossos limites, os nossos potenciais. Isso aqui eu sei, isso aqui eu não sei. Né? Igual quando o companheiro chegou e perguntou, né, ele usou um termo que eu não conhecia. Eu perguntei, eu falei só, não sei o que significa, eu não conheço. Né? Ele falou que o termo, até esqueci o termo que ele falou aqui, quer ver? Médio de passagem. Né? Com certeza não é um termo da doutrina espírita. Né? Mas eu não sei o que é. Eu não conheço, não faz parte do vocabulário espírita, então eu não conheço. E aí a gente tem que ter toda a humildade e perguntar o que significa. Eu não sei o que quer dizer. Isso não desonera a gente, isso não coloca a gente em posição de inferioridade de forma alguma. Né? Tem coisas que nós entendemos, tem coisas que nós precisamos aprender. E isso é a grande oportunidade da nossa caminhada evolutiva. Aprender com aquele que pensa diferente, aprender coisas novas, né? Trocar informações, juntar conhecimentos, com vistas ao quê? Ao estabelecimento do reino de Jesus na Terra. O reino de Deus. Porque o reino de Deus está dentro de nós, na nossa intimidade, no nosso coração, na nossa ação prática do cotidiano. Tem muita gente que nem acredita em Deus e é mais cristão do que eu. Né? E eu vejo isso constantemente. Eu conheço pessoas que não acreditam em nada. Nada. Morreu, acabou. Nós somos um fortuito acaso das moléculas do cosmos que se reuniram aqui, nós estamos vivos. Entendeu? É tudo acaso, não existe Deus nem nada para algumas pessoas. E algumas dessas pessoas que falam isso são cristãos maiores do que eu. Por quê? Porque fazem o que Jesus prega. Eles não falam de Jesus, né? Até não gostam de Jesus em algum aspecto, mas eles vivem o que Jesus prega. Então, quando chegar no mundo espiritual e ele vê que existe, ele vai acostumar aquilo fácil. Mas pior, e aquele que fala que acredita e não vive? Esse vai pastar, né? Com certeza, né? Muitos espíritos, 4 espíritos que abalaram o mundo, né? Que abalou, né? Que trouxeram essa espiritualidade para a Terra. Martin Luther King, Mahatma Gandhi, o Chico Xavier e a Madre Teresa de Calcutá. Foram os espíritos mais evoluídos que encarnaram no planeta Terra de maneira assim conhecida, tá, gente? Né? E o que acontece? A gente sabe que encarna espírito de luz para todo o tempo. O Kardec mesmo, os espíritos falam isso para ele. Fala, tem espírito iluminado aqui, reencarna que ninguém nem sabe. Porque eles estão numa missão muito específica. Né? Mas dos que apareceram, vamos dizer assim, né? Que ficaram famosos, que marcaram a história do último século, esses 4 são os espíritos mais evoluídos. É a Madre Teresa, o Mahatma Gandhi, o Chico Xavier, tá? E a Madre Teresa, Mahatma Gandhi, Francisco Cândido Xavier e o Martin Luther King, né? Martin Luther King tem o mesmo nome de Martin Lutero, né? Martin Luther, né? Que é o nome dele em alemão, né?
que é o Paulo de Tarso, né? Ninguém sabe, né? O Paulo de Tarso é o Martinho Lutero, né? Paulo de Tarso, né? Mas vamos, né? Falta de conhecimento é isso também. O espiritismo atrai muitas pessoas. Pode ser também, né? Eu acho que tudo tem a ver muito também com as práticas, sabe, meu amigo? Algumas pessoas são atraídas também pela questão exterior da coisa, né? Eu falo pra você que uma coisa que eu gostei muito da doutrina espírita é que ela não tem ritual nenhum, né? Eu sempre fui... Eu quando era criança, eu era católico. A minha família era toda católica. Então eu participava da igreja, aquela coisa toda, né? E aí, o que acontece, né? O ritual da igreja católica sempre me incomodou. Quando eu vi a doutrina espírita com alguns conceitos, né, que a gente já sabe, né? E aquela coisa de não ter ritual nenhum, aquilo me tocou lá no fundamento, é isso que eu quero. Não gosto de ritual, não gosto de coisa diferente, eu gosto de tudo mais prático possível. Tanto é que eu vou pagar nas espíritas, eu vou de bermuda e de chinelo. Entendeu? Uma vez eu acompanhei ela da casa espírita, até pegou no meu pé por causa disso, que eu ia fazer palestra de chinelo e de bermuda. Eu falei pra ela, gente, Jesus não tava nem aí pra isso não, né? Porque tem algumas coisas que tem a solenidade, né? Queria debater a questão da imagem de Jesus. Você está falando a imagem, a aparência física dele ou a imagem, né, a questão, né, daquilo que ele representa, né? Porque a imagem de Jesus, ela passa pela, né, Jesus era um judeu da época dele, né? Então Jesus ele tinha uma aparência, né, que podia variar muito, até porque os judeus, né, o povo de Israel tem uma aparência muito, né? Hoje tem judeu, né? Hoje tem judeu que, assim, desde judeu de louro de olho azul, né? Que se você for em Israel, hoje você vai ver um monte de louro de olho azul. Como judeu que tem uma aparência semita, né? Que é o cara mais moreno, ali quase que perto do árabe. Então, assim, é alguma coisa entre isso. É difícil dizer qual é a aparência física de Jesus, né? Até porque, né? Isso não é um fator determinante. O que a gente sabe é que Jesus é um espírito diferente da média. A aparência de Jesus refletiu o espírito evoluído dele. Então Jesus, numa época que ele estava encarnado, onde as pessoas passavam fome, né? Jesus e tinham doenças de todo tipo, Jesus ele tinha um corpo perfeito, no sentido que ele é um espírito perfeito encarnado, né? Então o corpo dele refletia aquilo. Então Jesus não pegava nem gripe. Né? Então Jesus não tinha cárie, Jesus não tinha, né? Segundo os reis de Jesus era muito mais alto que a média, né? Mas isso aí são coisas que são detalhes, né? Ah, mas Jesus é feio, Jesus é bonito, Jesus, né? Eu acho interessante quando fala essa questão da aparência de Jesus, que para alguns Jesus é o galã de Hollywood, né? É o Brad Pitt. E para outros Jesus parece um homem das cavernas, né? Nem nenhum nem outro, gente, é uma coisa mais normal, né? Vamos botar ali um meio termo, né? Características, né? Semitas. Ele tinha uma característica de judeu. Quer saber como é que Jesus parecia? Pega lá e escreve crianças de Jerusalém, né? Judeu. Pega um judeu lá e joga no Google. Aí você vai ver como é que é o povo de Israel. Eles são descendentes, né? Você vai ver, claro que alguma coisa muda, mas a característica básica é aquela. Tem judeu louro, tem judeu de cabelo escuro, tem judeu de olho azul, tem judeu de olho escuro, tem judeu mais claro, branquelo, tem judeu mais, né? É a característica daquele povo. O judeu, né? Tô falando a aparência encarnada de Jesus, tá, gente? Mas espiritualmente em nada é a mesma coisa. Jesus tem a aparência que ele quiser, tá? Né? Mas nós estamos viajando aqui, né? É bom viajar às vezes. Vamos continuar, gente. O espiritismo. Jesus é preto? Se o seu coração ele é, né? Apesar que a etnia de Israel na época não era essa, né, meu amigo? Então, assim, fica difícil imaginar Jesus sendo africano, porque Jesus era judeu, né? Então, Jesus era da etnia do povo de Israel. Mesma coisa de falar que Jesus tinha aparência do alemão, né? Também é complicado, né? Porque Jesus não era alemão, Jesus era judeu, né? Então, é aquela questão. É só você procurar como é que é um judeu, você vai ver basicamente aquilo. Nariz meio grande, né? Assim, um cabelo um pouco mais castanho, né? O Emmanuel tem uma descrição de Jesus, né? Que é bem interessante, né? Ele faz uma imagem, ele fala que Jesus era muito bonito, né? Isso no livro dos 1000 anos. Ele escreve, tem uma carta do Emmanuel pro imperador romano, que ele fala que a única pessoa mais bonita que Jesus era a mãe dele, né? E ele descreve que Jesus tinha um cabelo de cor de mel, uma coisa assim, ou seja, não era louro, né? Mas é uma aparência bem semita, né? O nariz bem acentuado, né? Aquela característica de um judeuzão, né? Que é a raça que ele reencarnou. Jesus nascesse na África, ele ia ser negro. Se Jesus nascesse na Europa, ele ia ser louco. Se Jesus nascesse aqui no Brasil, ele ia ser um mistureba, igual nós somos. Né? Nós somos mistureba. Nós somos aqui, né? Índio, preto, branco, amarelo, asiático, tudo misturado aqui na gente. É trembão, né? Nós somos vira-lata, né? Mas do bem, né? Mas cada caso é um caso. Né? É interessante. Essas questões são muito, muito superficiais, né? A gente tem que ficar mesmo na essência do amor do Cristo, né? Então, meus amigos, né? O nosso tempo está chegando ao fim, né? Nós falamos aí do livro Nosso Lar, no seu capítulo 29, né?
Então a gente pede aí, né, para aqueles que puderem nos ajudar a divulgar os estudos, né? A gente está fazendo uma campanha para adquirir agasalho para as crianças, né? Nós estamos aí com mais de 100 famílias, né? Então quem puder nos ajudar com agasalho para as crianças, né? A gente aceita aqui no Francisco de Assis, na minha casa aqui, quem quiser trazer, né? Quem quiser mandar pelo correio, não tem problema não, tá? Crianças, menino e menina de todas as idades, né? Então é isso. Lembrando, pessoal, que quarta-feira, né, nós vamos ter lá um estudo de mediunidade, nós devemos iniciar o estudo de mediunidade, mas nós vamos colocar aqui as informações amanhã, direitinho, tá? E no mais é isso, tá bom? Muita paz, muita luz, né? Quem puder nos ajudar aí compartilhando, curtindo aí, que a gente vai colocar o vídeo no YouTube também, tá? Nos ajudando a divulgar os canais aí, né? As mensagens aí do Amigos do Caminho aí, que vão virar livro em breve, né? 1 ou 2 livros, se Deus quiser, né? E... né, voltado para atender as necessidades das famílias assistidas carentes aí que a gente ajuda, tá bom? Fiquem todos com Deus, tenham todos uma boa noite, que Jesus possa nos envolver com o seu amor, com a sua luz, com a sua paz. Que Ele esteja conosco hoje e sempre, que assim seja, graças a Deus. Muito obrigado, muito boa noite, fiquem com Jesus.